Oi, meu nome é Mia e eu tenho 17 anos. Você já discutiu com sua amiga por causa de um namorado? E ela acabou te bloqueando e não quer te ver mais? Assista o vídeo até o fim e descubra como tentei seduzir o noivo de uma amiga para provar que ele era um traidor e como tudo acabou. Eu tenho uma melhor amiga, Olivia. Ela tem 19 anos e está para se casar. Nós somos próximas desde criança. Nossos pais são amigos também desde sempre, então somos inseparáveis. Eu tenho interesse em psicologia e sempre achei interessante entender por que as pessoas agem de certa forma. Qual o segredo de uma família feliz? Como você se acha na vida? Eu tinha muitas questões, e eu esperava encontrar todas com a ajuda da psicologia. Junto com Olivia, começamos a ir em palestras do clube de psicologia da nossa cidade. Eu lia muitos artigos na internet e compartilhava com a minha amiga. Então, ela começou a faltar às aulas e ela nem tinha tempo para ler. Ela conheceu Ed e se apaixonou completamente por ele. Olivia parou de falar comigo e passava todo o tempo livre dela com o namorado. Para mim, amizade é mais forte que amor. Mas eu não julgo a Olivia sabendo da natureza romântica e apaixonada que ela tem. Mas eu estava curiosa para saber o que ela viu no Ed. Seus amigos já sacrificaram sua amizade pelo bem do cara novo? Eles já remarcaram os seus rolês juntos? Adiaram os BKs e Macs? Tudo por causa de um novo amor? Então um dia, um mês depois da nossa última conversa, Olivia me ligou muito feliz e disse que ela ia casar com o Ed. Eu fiquei ofendida. Minha melhor amiga ia se casar e ela me contou isso por telefone, não pessoalmente. E eu ainda nem tinha conhecido o dito cujo. Mas então, Olivia disse que o casamento era em 2 semanas e que ela queria que eu fosse madrinha dela e ajudasse com tudo. Eu amava tanto Olivia. Eu não pude dizer não a ela. Eu estava feliz em ajudar. Começamos a escolher o lugar da cerimônia juntas e pedimos um bolo de casamento na melhor confeitaria. Olivia realmente queria lindas memórias desse casamento. E então me pediu para achar um lugar legal para tirar fotos. Eu sabia de um lugar e sugeri irmos lá. Mas ela estava bem ocupada experimentando vestidos, então ela mandou o Ed ir comigo. Eu não me importei, sinceramente, até porque eu finalmente ia conhecê-lo melhor. Com toda essa correria para casamento, não teríamos tempo para nos conhecer. Eu queria saber que tipo de pessoa ele era. Eu estava preocupada. Fomos para a costa e até então ele se mostrou bem legal. Eu até comecei a gostar dele. Mas nem tanto. A amizade é sagrada para mim. Chegamos no local, tirei algumas fotos de teste, escolhendo o melhor ângulo e durante algumas selfies, Ed beijou meu pescoço como se estivéssemos no ensaio de casamento. Eu morri de vergonha do que ele fez. Ele riu e disse que imaginou que era Olivia ao invés de mim. Eu forcei um sorriso, mas algo de errado não estava certo. Eu pensei no tanto que isso foi estranho. Eu me senti mal, eu não queria deixar Olivia triste. Eu decidi acabar a sessão de fotos e ir para casa. Eu estava desconfortável sozinha com Ed. Era como se nada tivesse acontecido pra ele. Ele ainda estava brincando de forma doce e sorrindo pra mim. Eu enviei as fotos pra Olivia, mas eu deletei a do beijo. Minha amiga estava super feliz com o cenário e me agradeceu. Eu estava com tanta vergonha que eu não contei a ela o que houve. Apesar de que talvez eu estivesse imaginando coisas e Ed estava de fato posando pra câmera, ensaiando um beijo de casamento com Olivia, né? Olivia tinha que escolher o buquê e decoração do corredor, então nos encontramos na floricultura. Quando ela estava discutindo todos os detalhes com a florista, eu decidi ir para o café do outro lado da rua, porque ia ser um longo dia. Eu queria me animar um pouco. Eu atravessei a rua, olhei em volta e vi casais apaixonados e eu estava feliz que as pessoas encontraram suas metades e viviam felizes. Eu até invejei a Olivia por um segundo também, porque ela achou o amor da vida dela, e agora eu tava sem amigo nenhum. Enquanto eu pensava nisso, eu fiquei olhando as janelas do café e vi um casal se beijando freneticamente numa delas. E o cara parecia muito com o Ed. Eu cheguei mais perto pra ver,
E eu tava certa. Era o Ed e ele tava beijando uma garota desconhecida. Eu não acredito que ele tava traindo a Olivia enquanto ela se preparava pro casamento deles. Eu peguei logo meu café e corri pra Olivia pra contar tudo pra ela. Ela não merecia ser tratada assim. Ela tinha que saber a verdade. Mas, quando eu voltei pra loja, ela tava tão feliz com tudo. E as flores. Olivia escolheu rosas brancas e ela disse que elas simbolizavam o amor puro dela. Ela confessou que estava loucamente apaixonada por Ed e que se algo acontecesse com ele e ele desaparecesse da vida dela, ela ia simplesmente morrer de luto. Ela queria que eu entendesse os sentimentos dela. Ao invés de denunciar Ed, eu não falei nada. Eu tava com medo de quebrar o coração dela. Eu não sabia como contar pra ela que Ed era um imbecil traidor. O que você faria se fosse eu? Quão frequente você tem que contar para os seus amados e amigos notícias ruins? Eu estava confusa e triste depois dessa situação. Eu decidi pedir ajuda para minha mãe. Minha mãe sempre era sensata e justa. Eu esperava que ela me ajudasse. Mamãe disse que traição era uma acusação séria e era melhor confirmar se eu estava certa sobre Ed antes de contar a ela. Mas eu ainda acho que existia a chance de Olivia não acreditar. Sabe, o amor é cego e muitas vezes nós não notamos alguns defeitos dos nossos parceiros. No outro dia, Olivia me ligou de novo, me pedindo em lágrimas para levar Ed para a joalheria no centro da cidade. Só lá vendiam as alianças que ela queria, e o meu dedo era do mesmo tamanho de Olivia. Eu não ia negar. Mas, cara, foi muito difícil para mim fazer isso depois do que eu vi. Eu não sabia como me comportar com Ed. De um jeito, ele estava estranhamente silencioso e pensativo. Eu não queria falar nada também. Então, do nada, ele disse que me viu na janela do café ontem e que sabia que eu tinha visto ele com outra mulher. Ele agradeceu por não ter contado a Olivia e perguntou o que ele poderia fazer por mim para agradecer meu gesto. Ele disse que ele estava pronto para satisfazer qualquer desejo meu, até o mais proibido. Eu definitivamente não esperava por essa. Na verdade, eu quis contar, mas eu me senti mal por ela. E agora eu vi que Ed nem se sentiu mal por isso. E ainda flertou comigo descaradamente. Mano, que otário, que otário! Eu tava muito brava, mas eu não podia mostrar isso. Eu tinha um plano em mente. Eu disse que eu não o culpava pelas pegadinhas inocentes e estava pronto para apoiá-lo. Ed achou que isso foi um convite e me beijou na boca. Eu consegui colocar no modo foto do celular e secretamente tirei uma foto. Agora eu tinha os podres dele, pelo menos uma prova de que ele era um galinha e não perde um rabo de saia. Obviamente eu não flertei com ele de novo. E eu tentei evitar estar perto dele a todo custo. Ed foi extremamente desagradável comigo. Ele mentiu para minha melhor amiga e estava disposto a trair ela comigo. Compramos os anéis. Eram muito bonitos, mas uma pena que eram pra nada. Depois dessa viagem, eu planejei abrir os olhos de Olivia para que ela cancelasse esse casamento e não afundar a vida dela com um traste. Nós nos encontramos no salão de beleza e ela estava recebendo todos os mimos de noiva. Eu decidi falar logo de Ed, mas eu comecei de longe para preparar ela para o baque. Eu perguntei a ela se ela tinha certeza que ela queria casar, porque casamento é pra vida. E se Ed não fosse a pessoa certa? E se ela estivesse errada? Afinal, eles se conheciam há tão pouco tempo e não tiveram tempo para se conhecer direito e profundamente. Pois Olivia só olhou na minha cara e disse que eu tava com inveja. Mano, eu fiquei tão ofendida com essas palavras porque eu queria que Olivia fosse feliz e eu queria salvar ela de um coração partido, mas ela não acreditou. Então eu tirei meu celular do bolso e mostrei a foto pra ela. A foto em que Ed me beija no carro. Os fatos deveriam mudar a mente dela, mas Olivia viu a foto e explodiu em lágrimas. Eu pus meus braços em volta dela e comecei a fazer carinho, confirmando que ela ia achar alguém melhor e que ia ficar tudo bem. Esse não ia ser o último amor da vida dela. Quando Olivia se acalmou,
Ela olhou pra mim, me agradeceu por mostrar minha verdadeira face antes do casamento dela. Olivia me acusou de seduzir Ed, me chamou de traidor e me proibiu de aparecer na vida dela. E foi assim que eu perdi minha melhor amiga. Olivia me mandou sair e não estragar o humor pré-casamento dela. Eu saí correndo do salão com lágrimas nos olhos. Eu estava tão machucada por ela não acreditar em mim. Nós passamos por tantas coisas juntas. Eu estava disposta a morrer por ela. E por causa de um imbecil que não merece nem um fio da cabeça dela, ela acabou com nossa amizade. Era minha culpa também. O meu plano de expor Ed falhou miseravelmente. A foto beijando ele não era a melhor solução. Eu parecia uma caloteira sedutora e ele parecia a vítima inocente. Ed provavelmente iria se safar com tudo e me culpar. Apesar das palavras doídas de Olivia, eu realmente queria completar o meu plano. Minha amiga tinha que ser resgatada desse maluco. Ela ia arruinar a vida dela. Então, eu não tive escolha, mas pedi socorro pro irmão dela, Max. Ele tinha 20 anos. Ele conhecia Ed há mais tempo que nós, então eu duvidei um pouco que ele fosse estar do meu lado. Mas eu nem ligava mais. Eu só queria impedir a todo custo que esse casamento acontecesse. Eu mostrei a Max a foto em que Ed me beijou e contei sobre ver ele no café com uma mulher estranha no outro dia. Eu pedi, pelo amor de Deus, para ele acreditar em mim e me ajudar a impedir que Olivia se casasse com esse imbecil. Max me olhou incrédulo de primeira. E eu contei que Olivia tinha terminado a amizade comigo e me proibiu de ir pro casamento. Eu não me importava, porque eu só queria o melhor dela. Então eu ia fazer de tudo para tirar Ed da vida dela. Você já tentou ajudar sua amiga contra a vontade dela, mesmo se ela nem te considera mais amiga? Compartilha com a gente nos comentários. Max sabia o que nossa amizade significava para Olivia, e como eu me sentia sobre ela, e ele sempre nos chamava de irmãs. Ele sabe que eu nunca desejaria o mal dela. Então Max concordou em me ajudar, mas sugeriu que coletássemos mais evidências da infidelidade de Ed. Nós começamos a espionar. Max disse que Olivia e Ed estavam planejando ir para o shopping comprar algumas coisinhas para o casamento. Eu fui lá na esperança de que Ed fosse escapar rapidinho de alguma forma e eu iria estar pronta para tirar uma foto. Mas eu fiquei tão envolvida em seguir ele que eu acabei dando de cara com os dois. Eles me viram imediatamente. Eu disse oi e Olivia fingiu que não me conhecia. Cara, que isso? Ela me ignorou, mas perdoou Ed, que era o real culpado, e ela sorria apaixonada pra ele. Eu queria falar com ela de novo e explicar tudo. Eu sentia saudade dela e da nossa amizade. E então eu recebi uma mensagem de Olivia dizendo que ela estaria me esperando em 5 minutos no departamento de cosméticos. Isso me deixou feliz e alarmada, porque ela me passou com um ar tão de superior. Eu corri feito uma bala para o departamento de cosméticos para descobrir. Olivia correu para lá, ansiosa e perdida. Ela parecia depressiva. Acabou que Olivia descobriu mensagens do Ed com uma garota e eles discutiram vários detalhes safados da tarde anterior, quando Ed disse que ia se encontrar com amigos para organizar a festa de despedida de solteiro. Olivia imediatamente lembrou da foto e o que eu disse sobre. E ela disse que teve a impressão de que Ed não era quem ele dizia ser e que ele não amava ela e tinha amantes. Mas Olivia estava com medo de cancelar o casamento. Tudo já estava pronto e ela me pediu conselhos sobre o que fazer. Eu assegurei ela que eu faria de tudo para apoiar. Eu tinha um plano para expor Ed na noite do casamento, como se fosse por acidente, e ele ia destruir o casamento e se passar de idiota na frente de todos. Isso ia dar uma lição nele. Olivia se acalmou um pouco, voltou ao normal e me abraçou como nos velhos tempos. Eu senti tanta saudade. Eu tava pegando fogo e queria me livrar de Ed, que causou tanto problema. O dia do casamento chegou. Eu deveria estar lá com ela, mas eu tive que fazer tudo sem ser vista. Eu me disfarcei de garçonete. Ninguém prestava atenção em nós. Ed nem me viu, então ninguém ia estragar nosso plano. Chegou o momento do brinde e o discurso do noivo.
Ed subiu ao palco, agradeceu a todos os convidados por terem vindo e pediu que eles abrissem os envelopes, nos quais, segundo ele, uma agradável surpresa os esperava. Todos os convidados tinham esse envelope embaixo do prato, onde deveria haver uma mensagem pessoal e um desejo de gratidão da noiva e do noivo. Mas em vez disso, havia uma foto de Ed beijando uma garota estranha e uma tela impressa de seus textos românticos após uma noite de tempestade. Eu segui Ed nos últimos dias antes do casamento e pude coletar toda a sujeira que mostraria a todos quem ele realmente era. Quando viram essas fotos, as pessoas começaram a sair da mesa. Houve um barulho no salão de banquete e alguém do lado de Olivia até tentou descer a porrada nele. Você já foi convidado para um casamento ou outro evento familiar? E em um onde tudo deu errado e a celebração se transformou em caos e confusão? Eu assisti tudo da porta da cozinha. A celebração se transformou em uma tragédia familiar. E Olivia não aguentou a tensão e desapareceu na multidão. Senti pena dela, mas no fundo me senti feliz por Ed ter sido exposto publicamente. Ele percebeu que os convidados realmente viram e correu em direção à cozinha para fugir dos parentes raivosos da noiva. E então ele cruzou meus olhos. Ele viu meu rosto feliz e ficou vermelho de raiva. Ed percebeu que eu estava por trás de todo o show, que eu consegui. Ele veio pra mim furiosamente como se ele fosse me matar. Fiquei um pouco confusa, eu não sabia o que esperar dele agora e recuei. Eu quase saí correndo, mas então os pais de Olivia apareceram e pegaram Ed pelo braço e disseram que precisavam conversar com ele seriamente e o levaram pra algum lugar. Eu finalmente respirei. Tinha acabado. Minha amiga foi salva. Fui pra casa com um sentimento de realização. Eu tava muito cansada na semana passada. Todos esses sentimentos por Olivia, espionando Ed e desenvolver um plano de retaliação e exposição. Eu dormi por 24 horas. Eu pensei que Olivia também precisava de um tempo sozinha. Então fiz uma pausa depois do casamento e não liguei pra ela por alguns dias. E então eu decidi ligar, mas descobri que o número dela não estava disponível. Comecei a escrever pra ela nas redes sociais, mas ela me bloqueou. Sinceramente, eu não entendi o que estava acontecendo e o que havia feito de errado novamente. Fui na casa dela falar pessoalmente. Seus pais abriram a porta, me cumprimentaram com frieza. Nem mesmo ofereceram para entrar. E disseram que Olivia estava passando por um momento difícil. Ela decidiu apagar completamente da sua vida todos que tinham algo a ver com esse casamento fracassado e que a lembrassem disso. E eu não era apenas um lembrete. Tudo começou quando eu tirei aquela foto idiota de mim e Ed beijando. E essa foto levou ao fato de que, a pedido de uma amiga, eu sabotei o casamento dela. Ela precisava de tempo para aceitar e esquecer, como um pesadelo. Mas como Olivia não podia entender que eu só queria que ela fosse feliz e ajudar ao máximo que eu pudesse? Eu não achei que meu desejo de revelar a verdade acabasse com nossa amizade de longa data. Eu só queria proteger Olivia de um casamento infeliz com um marido traidor. E acabei na lista de pessoas que deveriam ser apagadas junto com as más lembranças. Afinal, eu tinha o direito de conversar com Olivia. Eu realmente queria que ela explicasse seu desrespeito por mim. E talvez até mudar de ideia. Eu esperei por ela no parque, onde ela passeava com o cachorro, e pedi uma explicação. E Olivia disse que descobriu algo sobre mim. Ela teve uma longa conversa com Ed depois que o casamento foi interrompido. E ele confessou, pediu desculpas e disse que não era o único traidor, e que Olivia devia dar uma olhada mais de perto na amiga. Ed disse que desde o primeiro momento ele sentiu meus olhares ambíguos. E quando eu fui ao mar com ele para escolher um lugar para a sessão de fotos, eu o beijei e ele se afastou de mim. E disse que eu era extremamente cruel. Olivia me perguntou se foi mesmo um beijo. Eu não queria mentir para ela e disse que sim. Nós beijamos, mas não era como Ed descreveu. Mas Olivia não queria mais ouvir. Ela disse que estava agradecida pela minha ajuda, mas não estava pronta para me manter por perto ainda. Ela não confiava mais em mim. E ela estava certa sobre algo. Eu escondi esse beijo. Excluí aquela foto. Eu não disse nada.
e eu não estava sendo amigável. Enfim, após essa conversa, eu decidi que nunca mais ia me intrometer ou interferir na vida pessoal de nenhum dos meus amigos, mesmo que eles cometam os erros mais horrendos diante dos meus olhos. Minha amiga tem direito de viver sua vida como deseja e aprender com sua experiência pessoal, fazer suas próprias escolhas pessoais e não ouvir os conselhos de outras pessoas. Se você se emocionou com a minha história, deixa o like e se inscreve no canal. Tenha um bom dia e deixe seus entes queridos sempre confiarem em você. Eu queria fugir, mas os meninos seguravam minhas mãos com força. Não, me deixem ir. Tentei me afastar, mas foi em vão. Eles gritavam que agora eu pertencia a eles e eles me pertenciam para sempre. Recentemente fui transferida para um novo internato, um dos melhores do país. Sonhava em encontrar amigos lá, mas todos da minha classe já se dividiam em suas turmas. E em vez de me aceitarem, meus colegas de classe, um por um, começaram a tirar sarro do meu penteado. Sim, tenho cabelos ruivos, exuberantes. Mas isso não é motivo para me xingar. Se não fosse pelo Dian, não sei como teria lidado com isso. Nós nos conhecemos desde a primeira série, e ele também se mudou para essa cidade com seus pais. Nós sempre nos divertimos juntos. Ele até tentou ficar comigo uma vez, mas eu declarei com firmeza que éramos amigos. O mesmo não se pode dizer do Pedro. Quando o via, mal conseguia ficar de pé. Ele era tão misterioso, silencioso. E ele nunca me zoou. Então decidi admitir minha queda por ele de qualquer jeito. Fui rapidamente em direção a ele, mas no meio do caminho a Lizzie me bloqueou. Tudo menos isso. A Lizzie era minha colega de quarto no campus e ela me odiava. Desde o primeiro dia ela zombava de mim, porque eu era nova. E ela claramente não queria me deixar entrar na turma onde ela era mais popular. A Lizzie arrancou abruptamente a minha mochila e a jogou atrás do armário. Então ela agarrou meu braço e balbuciou com raiva para que eu nem chegasse perto do Pedro. Então ela saiu com ele de braço dado. Eu me senti oprimida. A Lizzie sempre arruinou minha vida. Eu estava farta disso. O Dian me animou um pouco. Ele me ajudou a pegar minha mochila e se ofereceu para me acompanhar até em casa. Não, Dian, eu não quero você agora. Eu preciso do Pedro. E por que aquela fedida da Lizzie decide com quem eu falo e com quem não? À noite eu estava navegando na internet em busca de uma maneira confiável de fazer um cara se apaixonar por mim, quando de repente um anúncio com uma receita de uma poção do amor apareceu inteira na tela. Essa era a minha chance de atrair o Pedro. Eu nem teria que flertar e tentar escolher a hora em que a Lizzie não estivesse por perto. Eu apenas daria a ele uma poção e pronto. Eu precisava ir à loja para comprar os ingredientes. Passei a noite toda fazendo a poção, tentando ficar o mais quieta possível para não acordar a Lizzie. E pela manhã, finalmente ficou pronta. Eu imediatamente derramei a poção em uma garrafa de água. Eu daria ao Pedro durante uma aula de natação. Mas quando eu estava caminhando com a garrafa aberta em direção ao Pedro, que estava nadando na beira da piscina, a Lizzie me fez tropeçar. No mesmo segundo, caí no chão, jogando a garrafa direto na piscina, onde toda a turma estava nadando. Diabos! Então o treinador gritou para eu nadar 100 metros com os outros. Eu concordei e entrei na piscina, quando de repente os meninos me pegaram e me carregaram direto através da água. Tentei fugir com um espanto. O treinador gritou e os meninos disseram que eram loucos por mim. Lutei para fora das mãos deles e corri desenfreada para o corredor. O que é que foi isso? Eu não entendi nada. Mas então o Pedro veio até mim. Perguntou com um sorriso se eu iria almoçar com ele. Eu até balancei. Claro que sim! O Pedro respondeu em êxtase que aquela era sua maior vitória. E eu estava fora de mim de felicidade. A poção funcionou? Fomos almoçar juntos. Me sentei ao lado do Pedro e já estava ansiosa para ver como íamos passar o tempo. Quando de repente outro rapaz começou a puxar o Pedro pelo braço. Então mais meninos vieram até nós e todos queriam se sentar comigo. Aí um deles não aguentou e jogou o purê de batata na cara do outro. Então tudo começou. Todos estavam jogando comida uns nos outros. Tentei impedi-los, mas em vez disso eu mesma tive problemas. Eu estava com purê de batatas na cabeça, meu rosto estava todo coberto de molho de salada. Percebi que a poção do amor aparentemente funcionou em todos que estavam na piscina. De repente, o diretor entrou no refeitório e todos congelaram. Ele nos lançou um olhar severo e perguntou quem era o culpado. Os meninos imediatamente apontaram para mim e disseram sonhadoramente: tudo isso por ela. O diretor até ficou roxo de raiva e me disse para ir para a escola amanhã com os meus pais. Depois disso, ele foi embora.
Diabos! Saí correndo do refeitório, mas meus colegas de classe me cercaram na escada e me mostraram um retrato. Mostrava uma menina oblíqua, de nariz torto. Ela não era nada parecida comigo, mas o menino gritou que eu estava quebrando seu coração. Por amor a mim, ele estava pronto para fazer um novo retrato, o melhor da vida dele. Eu queria ir embora, mas então os meninos me agarraram com força enquanto aquele meio artista desenhava algo. Eles gritaram que agora eu pertencia a eles e eles pertenciam a mim para sempre. Então eu vi o Pedro, ele estava de lado e imediatamente pedi ajuda. Mas o Pedro apenas riu e agarrou minhas mãos com força. Essa poção o deixou louco. Então alguém gritou para os meninos me soltarem. E no segundo seguinte, ele abruptamente me arrancou das mãos deles. Dian! De mãos dadas, corremos para longe de nossos colegas de classe. Foi só no corredor que o Dian diminuiu a velocidade e disse que queria me contar uma coisa. Corando, ele soltou que ainda estava apaixonado por mim. Ah, não! Ele também estava enfeitiçado! Eu empurrei o Dian e corri pra rua. Eu tinha que correr pra casa. Mas havia meninos esperando na saída da escola. Quando me viram, começaram a cantar sobre o quanto me amavam. Era como se eles estivessem em uma ilha e eu fosse a única sobrevivente de todas as meninas. Que absurdo! Todos ao redor começaram a rir. Que vergonha! Quando voltei pra casa, me tranquei no quarto e imediatamente tentei encontrar uma receita de antídoto na internet. Mas em vão, o que devo fazer? Eu não poderia me esconder pra sempre. Então ouvi um barulho estranho sob a janela. Lentamente eu me aproximei e... Meu Deus! Meu colega de classe estava escalando o cano na minha direção, gritando que fomos feitos um pro outro. Bati a janela com força, meu coração estava batendo forte. Inferno, quando isso vai acabar? Agora eu queria apenas calma e não amor. À noite, eu vi os meninos na janela. E a Lizzie conversou com alguém ao telefone a noite toda e saiu de madrugada. E logo depois que ela saiu, alguém bateu. Eu cuidadosamente olhei pelo olho mágico. Dean estava parado lá. Vai embora, não vou deixar você entrar. Mas então, o Dean gritou que ele não estava enfeitiçado. E ninguém ficou enfeitiçado. Tudo isso foi uma pegadinha que a Lizzie organizou. Ela me viu fazendo uma poção na sala e decidiu tirar sarro de mim e colocou os meninos para fazer isso. A Lizzie até sugeriu que o Jan participasse disso, em troca oferecendo amizade e conexões, mas ele recusou. Eu bufei e abri a porta, mas ainda estava desconfiada. Não podia ser, porque o Pedro estava definitivamente enfeitiçado. Ele me convidou para jantar, e ele me abraçou enquanto todos pintavam um retrato. Mas então o Jim olhou para baixo e suspirou. Pedro foi o primeiro a apoiar o plano da Lizzie. Foi ele quem inventou a pegadinha da comida. Pedro, como você pôde fazer isso? E o Jim disse que não estava me zoando, confessando seu amor por mim. Minhas bochechas queimaram. Jean, você encontrou tempo para dizer isso. Eu preciso lidar com a Lizzie. Foi descoberto que hoje ela e os meninos iriam completar sua brincadeira e derramar tinta em mim para me fazer de boba na frente de toda a escola. Isso me enfureceu. Bem, não. No dia seguinte, estávamos prontos para nos vingar. Eu me escondi perto do vestiário e esperei até que todas as garotas, exceto a Lizzie, saíssem de lá. Foi quando eu sinalizei para o Jan. Ele imediatamente disse aos meninos que eu estava sozinha no vestiário. Era hora de agir e apagou as luzes. Os meninos gritando, aceite essa marca do nosso amor como um presente. Correram até lá e derramaram tinta na menina que estava ali. Depois de um grito de raiva, as luzes se acenderam e todos viram a Lizzie coberta de tinta. Então eu apareci do esconderijo e sorri. Você gostou da pegadinha? A Lizzie começou a gritar que eu ficaria sozinha pra sempre, que ninguém definitivamente falaria comigo depois disso. Eu ri. É melhor ficar sozinha do que andar com pessoas nojentas como você e a sua gangue. Saí da escola com o Jim. Finalmente me dei conta de que nenhuma turma da Lizzie era digna da minha atenção. E o Jim era o único em quem valia a pena confiar. À noite combinamos de nos encontrar novamente e ter uma conversa franca. E como eu não percebi antes o quão honesto e nobre o Jim era! Às vezes, na corrida por algo impossível, não percebemos a felicidade que está sempre diante de nossos olhos. Você gostou do vídeo? Então se inscreva e deixe seu like, apoie o canal. Obrigada!